paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Sou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou da Igreja Batista Central em Vilar Novo. Sou da Igreja Batista Central em Vilar Novo. Pastor presidente lá, o meu pastor, pastor Luiz Eduardo. Eu sou pastor auxiliar lá na igreja. Estou aqui com a minha família, a Alessandra, fica de pé. Alessandra e os meus filhos, Elijah e Johanan. São gêmeos, só que um parece comigo e outro parece com ela. Pode sentar. Então, estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Não sei o nome de todos, mas tem muitos rostos conhecidos, porque já vim aqui algumas vezes, já vim pregar, mas já vim muitas vezes como conselheiro de embaixadores do rei. Na verdade, vim muitas e muitas vezes. Então, tem muitos rostos aqui conhecidos, e o Vando também é um grande amigo, que aí já não conheço dos embaixadores, né? Nós trabalhamos juntos. Mas é muito bom, irmãos, gosto muito, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder para as nossas vidas, irmãos. Essa peça, né? Muito interessante, muito atual. Muito atual. Tudo que vem da parte de Deus tem que falar um pouco ou muito ou médio com a gente, né? E com certeza essa peça falou com todos. Nós somos um pouco aguçados até em ver a Bíblia no celular, mas o celular não é a Bíblia, né? A Bíblia aqui é somente um aplicativo. A Bíblia sempre será esse livro, mas ainda assim nós somos aguçados e sempre vamos ser aguçados a usar o celular. Isso, quando eu falo nós, obrigado, eu também. Na minha igreja também, irmãos, estamos falando sobre família. E família é um assunto, como crente, como muitos outros assuntos da palavra de Deus, atualíssimo. Todo dia, se pregar, se falar alguma coisa sobre família, vai estar se identificando com alguém vai estar pegando alguma coisa, porque família é o que nós vivemos, é o que nós somos. Essa palavra de Deus, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, tem um poder muito grande nela. Tem uma bênção enorme nessa palavra. Tem poder, porque tudo que está na palavra de Deus, irmãos, é poder. Tudo. E você precisa ver assim, ainda que em algum momento eu pegue a palavra para estudar, porque eu preciso estudar a palavra. Mas você vai estar estudando uma palavra que tem poder. E esse é um dos versículos que tem um grande poder. E é por isso que o inimigo quer acabar com algo que tem muito poder. Só que o inimigo, ele não tem um poder maior do que o nosso Senhor Jesus. O inimigo, ele não tem um poder maior do que a palavra. Aquela família que está seguindo a palavra de Deus, o inimigo não vai conseguir acabar com ela. Então é por isso que você precisa pegar essa palavra. Irmãos, toda família começa de um mesmo jeito. Toda família começa de um mesmo jeito, que é um homem e uma mulher se conhecendo, correto? Esse homem e essa mulher se conhecendo, cada um deixa a sua casa, se reúnem, se juntam, se casam, e a partir deste momento está prestes a completar a palavra de Deus. Daqui a pouco eles vão ter um filho. E aí, quando tem um filho,
completa o sonho de Deus chamado família. Só que não é simples assim. Não é tão seco assim como eu falei. Com certeza você não se viu nesse meu relato. Com certeza, quando você conheceu a sua esposa, foi muito mais intenso, não é verdade? Porque é assim quando uma pessoa conhece a outra e que já ali sinaliza algo que futuramente vai ser uma família. É algo muito intenso esse encontro. Não é simples. Ah não, como é que é isso se forma uma família? Uma família é um jovem que conhece uma jovem e daqui a pouco eles vão se casar. Não, não é assim, irmãos. Tem menino, tem jovem que conhece uma jovem que ele faz tudo no mundo, larga tudo, mas ele quer aquela pessoa. Aquela menina, a família toda pode ser contra, mas não interessa, e não interessa mesmo, porque quem tem que gostar é ela, quem vai casar é ela, quem vai viver o resto da vida é ela, e verdadeiramente ela não escuta mais ninguém, porque ela quer aquele jovem para formar a sua família. É algo intenso. É algo intenso, porque nasce um amor, nasce um gostar e começa algo ali que ninguém entende. Querido, ninguém entende porque você, eu não vou usar a palavra aguenta, mas ninguém entende porque você está com essa pessoa do seu lado, porque ninguém queria, mas é você. Ninguém entende porque você é que ama, você é que quer, você é que quis. É algo muito intenso esse conhecimento do homem com a mulher, do adolescente com a adolescente, do jovem com a jovem. E ali começa a nascer algo entre os dois, que talvez o mundo não vai conseguir parar. Não é verdade? Talvez agora muitos aqui estejam se lembrando de como foi o início do seu relacionamento, porque é assim, é intenso. E quem criou essa intensidade para começar uma família foi quem foi? Deus. E o único lugar que você vai entender que foi Deus que criou isso é na palavra dele. Porque lá quando começam a namorar, se a mãe não gostar do menino, vai ter problema até quando Deus mudar o coração do menino e da mãe. Mas vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai ter tudo. Ou se o pai, o futuro sogro não gostar, ninguém entende. Tem namoros que começam, namoros que vai ser uma futura família que começa algo. Ah, mas isso aí não dá certo. Mas ninguém tem que falar que dá certo. É algo ali que talvez vai ficar para sempre. E talvez um não entende, o outro não entende. Ninguém entende, somente os dois entendem. Quem aqui começou o seu relacionamento assim, que só vocês dois que entendiam? E somente vocês dois entendiam ou entendem, porque um amava o outro, um começou a gostar do outro, começou a nascer algo dentro de vocês que Deus criou. E só tem um lugar que explica essa intensidade, é a palavra de Deus, que diz: um homem, ele vai ter coragem de largar a sua casa, vai ter coragem de largar o seu pai, a sua mãe, vai ter coragem de largar quem criou ele desde o primeiro dia, mas ele tem coragem de largar tudo para se casar com uma pessoa que não importa nem se ela ama ele, o que importa é que ele a ama. Não é isso? Ele quer essa mulher para o resto da vida. E da mesma maneira a menina, a jovem, ela larga tudo. Imagina, irmãos, todos nós fomos assim, todo homem, toda mulher passa por isso, todos, imagina isso, desde o primeiro dia.
A sua mãe e o seu pai faz tudo por você. Mas no dia que você gostou de alguém, você largou essa casa onde você tinha a maior mamata do mundo, onde todas as contas eram pagas para você. Você acordava, alguém ia comprar pão para você. Quem aqui lembra da sua adolescência que alguém comprava pão para você? E hoje, se você não comprar pão, não vai aparecer. Hoje a comida aparece para você como aparecia quando você morava com os seus pais. E você largou tudo isso por causa de quem? É assim, irmãos. E tem relacionamentos que todo mundo entende, todo mundo gosta, tem relacionamentos mais fáceis, tem outros mais difíceis. Mas o início de um relacionamento, irmãos, você só entende ele aqui na palavra de Deus. Porque é uma intensidade, ninguém consegue te parar. Você quer aquela mulher. Ninguém consegue te parar, ninguém consegue mudar o teu pensamento. Você quer aquele homem. E se você vê, irmão, sempre alguém vai querer o outro. Sempre vai ter. Somente quem entende é você. E essa intensidade quem criou foi Deus. Tem uma palavra, irmãos, que falando no modo natural, ela foi um pouco banalizada, levando para o modo masculino e feminino. Mas essa palavra, você levando para o modo espiritual, ela é o que faz a família aquecer. Essa intensidade, irmãos, ela é um fogo que Deus coloca. Deus, Ele é um fogo, e Ele coloca esse fogo, irmãos, essa intensidade onde ninguém para você. Olha só, pode estar às vésperas de um casamento, se a chama apagar do homem, o que ele vai fazer? Alguém aqui já viu isso? Tudo preparado, aí a chama de um apagou. Aí ele vai de alguma maneira e anuncia: eu não quero mais me casar com você. Alguém aqui já viu isso? Eu lembro de um colega que já estava com a casa pronta, com os móveis todos comprados. E a chama da jovem apagou. Mas se for ao contrário, irmãos, não vai apagar nunca. Se for ao contrário, essa intensidade, esse fogo de Deus vai levar, porque um quer o outro e acabou. E o mundo banaliza muito isso, tudo em torno de um relacionamento está banalizado no mundo. Esse fogo, irmãos, que não te parou. Ninguém te parou, ninguém para. Esse fogo está explicado aqui. Deus criou isso. Ele olhou para você, homem, e falou: em ti serão benditas. Isso é uma promessa para todos. Tem adolescentes, meninos aqui? Você pode ficar de pé? Por favor, eu sei que isso é cruel para você, um adolescente, domingo à noite, um pastor que eu não conheço pediu, mas fica de pé porque eu preciso falar isso com você, adolescente, ajuda na minha mensagem. Olha lá os adolescentes. Tem adolescente que nem parece mais adolescente, né? Obrigado. Deus fala, porque a gente olha para essa palavra, irmão, Deus está falando isso para todos. Eu estou usando os adolescentes porque Deus também está falando para eles assim, ó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus também está falando isso para esses adolescentes, porque eles também precisam saber que tem uma bênção preparada para eles, e a bênção da família, que quando eles se casarem, quando eles tiverem os filhos, vai se formar, vai se completar os sonhos de Deus, mas essa promessa já existe hoje para eles.
Amém? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Esse é um entendimento, grande entendimento dessa palavra. É uma palavra de bênção para as famílias, mas é uma palavra para todos. O que o mundo hoje ensina para os adolescentes, irmãos? Totalmente diferente. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre aquilo que Deus criou. Deus criou isso. Deus falou isso para a família. Em ti serão benditas. Deus falou isso para todos os homens. A figura de Abraão, irmãos, ali mostra que Deus está falando para todos os homens, que ele precisa saber que ele um dia terá uma família. Esse é o sonho de Deus, então precisa ser o meu sonho. O meu sonho. Às vezes as pessoas falam: não, mas eu já casei, eu já sou uma família. Sim, você pode falar isso, mas o sonho de Deus é que vocês tenham filhos. Tenham filhos. Não quero entrar qual a maneira de ter filho. Tenham filhos, irmãos. Tenham filhos. E quando nasce o filho, se completa mesmo, irmãos. Quem não tem filhos, quando diz: não, eu já sou uma família, ele não sabe o que está falando, como nós também não sabíamos. Irmãos, tem gente aqui, tem homem aqui. Qual homem aqui que na sua adolescência comia mais de 5 pães? E hoje o seu filho vai comendo pão e você vai olhando. E hoje você deixa o seu filho adolescente comer 4, 5, 6 pães. Você não pode deixar, filho. Eu não queria comer mesmo, não. Só você sabe quantos pães. Mas não é assim, irmãos. Mas você só tem esse start, você só para de comer essa quantidade. O seu prato não é mais seu prato. O seu prato é do seu filho. Não é isso? Qual a última vez que o seu prato foi seu prato, irmãos? O seu prato, para quem tem mais tempo aí de casado, o seu prato só voltou a ser seu depois que os seus filhos casaram. Até o momento que veio os netos. É verdade, irmão. Mas quando você é solteiro, quando você é jovem casado, irmãos, a gente come muito, irmãos, não come? Até chegar os filhos. É verdade, irmão. É por isso que esse entendimento, quando a pessoa casa e ainda não tem filhos, ele fala, e você pode deixar, ele fala: não, eu já sou uma família. Mas quando você tem filhos, você vê que completa o sonho de Deus. Completa o sonho de Deus, irmãos. Lá em Efésios, capítulo 5, abra aí a sua Bíblia. Hoje o que eu quero falar para vocês é sobre essa bênção inicial que eu já disse, sobre esse fogo intenso que foi Deus que colocou na família, e sobre a responsabilidade que você tem sobre as instruções de Deus. Eu quero ler, irmãos, e vou ler rápido, Efésios 5, 22, porque todas essas instruções são conhecidas, tanto por quem é conhecedor da palavra, quanto para quem não é conhecedor, quem não é cristão. Essas instruções são conhecidas, mas precisamos sempre ler, irmãos, porque palavra tem poder. Efésios 5, 22 diz assim, irmãos. Se eu demorar um pouquinho, irmãos, porque aconteceu um negócio comigo que já aconteceu com alguns aqui. Tem alguns meses, eu estava lendo a Bíblia. É sério, irmãos, eu lembro disso nitidamente. Foi um dia de manhã. Estava lendo minha Bíblia, lendo, e aí teve um momento que eu fiz assim, irmãos. Sério. Foi. Aí eu voltei, aí eu fiz de novo, falei: não acredito. E aí eu estou precisando comprar uma. E essa já é letra grande.
Então, irmãos, vocês que ainda não precisam, já comprem uma Bíblia com letra extra grande, porque tem essa, é essa que eu estou precisando, mas na verdade eu estou precisando dela e de um óculos, urgente. E eu disse isso, irmãos, por quê? Só quem usa óculos sabe. Depois que embola, você não lê mais nada. Mas amém. Se por acaso eu parar, vocês continuam. 22 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar. Vocês podem continuar? Obrigado, irmãos. Poxa, uma ideia lá para a igreja. Obrigado. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu vou até o versículo 4. Não, pode continuar, pode passar. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Irmãos, essas são, como tem outros lugares também, mas esse aqui é um lugar que reúne instruções dadas pelo Senhor. Cada um na família tem o seu lugar, cada um tem a sua tarefa. Essa é a vontade de Deus, que cada um cumpra o seu papel. A mulher, sendo ajudadora, sujeita, submissa, aquela que anda ao lado do seu marido, e a mulher cristã, ela tem que saber ouvir, ajudadora, sujeita, submissa, ela tem que aprender no Senhor, Deus, ouvir. Porque nenhum pastor, nenhum homem, ninguém falando para você seja submissa, você vai entender o que é ser uma mulher submissa. Você só vai entender o que é ser uma mulher submissa olhando para Deus e Deus me ensina, passa para mim o poder da tua palavra, porque o mundo está dizendo e às vezes eu mesma olho e não entendo, mas foi Deus que escreveu. O mundo não entende porque a palavra sujeita, a palavra submissa, para o mundo não é estar do lado. Mas o papel da mulher é estar do lado. Mas Deus usou essa palavra. E às vezes há um questionamento. Mas se Deus usou, quem é que vai ensinar isso para a mulher? Deus. Peça isso a Deus. A mulher não pode achar nunca que ela pode mais do que isso. A palavra diz isso. Então, se a palavra diz isso, se a vontade de Deus é essa, a mulher não pode achar uma outra coisa.
Essa é uma responsabilidade da mulher com as instruções de Deus. E isso nós precisamos buscar em Deus. Muitas mulheres, não posso afirmar todas, mas elas não têm uma estrutura para isso. Porque Deus não criou assim. Ah, não, aquela ali tem autoridade. Deus criou isso, irmãos? Ela aparece e ela tem uma certa autoridade, mas a autoridade que ela tem não foi dada por Deus. Na família, não. Eu posso afirmar isso? Posso. Mas, pastor, eu conheço uma mulher forte. Eu também conheço, irmãos. Muitas. Quando a mulher, ela, e ainda mais nos dias de hoje, né? Que estão encorajando as mulheres. Mas quem é que está encorajando? São servos de Deus? Ou são feministas e por aí vai? Esse encorajamento está vindo do Espírito Santo de Deus? Como a mulher pode, irmãos? Nós conhecemos mulheres muito fortes, muito. Tem muitos que falam assim: ah não, aquela ali ela foi pai e mãe. Não, ela até tentou ser, mas ela foi mãe, com muita força, com muita autoridade. Mas nunca nenhuma mulher vai estar no lugar do pai. E aí nós usamos esse modo de falar que é do mundo, que foi criado para justificar a grande força da mulher. Não, aquela ali foi pai e mãe. Só que isso não é bíblico. Aquela mulher que ela ocupou, que ela tentou entrar num lugar por causa da falta do pai, ela foi essa mulher forte que nós conhecemos, porque a mulher, ela é forte. A mulher, quando precisa, ela vai fazer. A mulher, ela cuida da casa, ela cria os filhos, ela sabe onde estão todas as peças da casa. E se precisar, ela ainda vai sair para trabalhar, para trazer o sustento da casa se o homem faltar. Ela é muito forte. E só quem entende isso é Deus. Porque foi Deus que fez. Mas em nenhum momento, quando a mulher usa essa força, ela está ocupando o lugar do homem. Entenda isso, homem, e entenda isso, mulher. Poxa, mas parece, pastor. Só parece, não é. Ali, quem está ocupando aquele lugar é essa mulher forte. Minha mãe foi essa mulher. Que falavam para ela que ela foi pai e mãe. Não foi. Ela tinha essa força. Só que ela não tinha essa estrutura. Ela ficou diabética. Ela ficou com problema de pressão. Ela não tinha a mesma força de homem. Então ela ficou com problema nos joelhos. Ela ficou com problema aqui. Quando começa a doer, eu acho que é artrose, não é isso? Quando começa, parece que nunca mais passa. Só para a dor com remédio. E aí volta a dor e toma remédio. E aí você começa a tomar remédio para sempre, todo dia. Das dores nas juntas, você começa a tomar remédio todo dia. A pressão, você começa a tomar remédio todo dia da diabetes. E a minha mãe já está com o Senhor. Nova, irmãos. Muito nova. Porque ela precisou usar mais força. Você, mulher, entenda isso. E busque em Deus isso. Em Deus. Foi Ele que te criou. Tem mulher ficando com raiva do marido porque o marido não entende, porque o marido não te criou. Ele te ama e ele faz tudo por você. Só que quem te conhece, quem te criou foi Deus. Busque isso em Deus, mulher, para você ser feliz na sua família. Busque isso em Deus. Foi Ele. E aí tem essa estrutura que a mulher não tem. Deus não a criou assim. Mulher, estar no lugar que Deus te criou, ajudadora, sujeita, submissa, às vezes muito forte,
às vezes tendo muita autoridade porque precisa, estar nesse lugar não te coloca em uma posição inferior. Não te coloca. Busque em Deus isso. Busque. E nós homens já nos acostumamos, ainda mais os crentes, têm que entender isso. Que Deus acaba usando a mulher porque ela é mais fácil de se colocar à disposição, irmãos. E sabe por que a mulher é mais fácil de se colocar à disposição? Sensibilidade. A mulher é mais fácil de ver as coisas, de sentir, de falar, ó, está faltando isso, está precisando disso, a gente precisa fazer isso. Tem homens sensíveis, mas quem é mais sensível, irmãos? A mulher ou o homem? E quem é mais fácil de Deus usar? É aquele que é sensível ou não? É aquele que é sensível. Então, essa é uma responsabilidade que a mulher tem diante de tantas coisas que pode se falar disso. Eu creio que você já ouviu muito sobre isso. É uma responsabilidade dessas instruções que Deus deixou. Para o homem, Deus fez uma vara de autoridade. Eu não quero falar muita coisa do homem, eu quero falar isso, que Deus fez uma vara de autoridade para o homem. Só que essa vara está diminuindo. O mundo está diminuindo essa vara. A autoridade do homem está diminuindo. Estão querendo repartir, estão querendo tirar essa autoridade do homem. Para o mundo hoje é todo mundo igual. Só que para a palavra não é assim. Para a palavra Deus criou cada um da sua forma, da sua maneira. Isso está errado. Homem, a vara da autoridade que está na tua mão não pode diminuir. Não pode. Deus não te fez assim, homem. Responsabilidade com as instruções que Deus deixou. Deus deixou. Está escrito, está na palavra, isso é poder. Não sei se já aconteceu aqui, mas eu já vi na minha igreja, em outros lugares, e não é errado. A gente convida mulheres para pregar, porque hoje tem muitas mulheres pregadoras. Aí tem aquelas mais arretadas que falam mesmo, não é verdade? Aí fala, os homens, eles têm que deixar de ser devagar, né? Como é ruim ouvir isso. Porque se uma mulher que está falando, ela sabe o que está falando. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu só quero falar, Deus não te fez assim, homem. Não deixe a vara da autoridade que Deus colocou nas tuas mãos diminuir. Lendo essas instruções, os filhos precisam da nossa autoridade. Os filhos precisam da nossa autoridade, homens. Quando nós lemos que os filhos, eles precisam ser obedientes, parece que a gente que Deus está colocando essa responsabilidade para o filho. Aquele menino ali que fez a peça, você pode ficar de pé, por favor? Aí é como se eu tivesse, olha, filhos, sede obediente a vossos pais. Deus está mostrando isso, Deus está te falando isso. E joga uma responsabilidade para o filho que ele nem entende. A responsabilidade de fazer o meu filho obediente é minha. E pode acontecer de passar a vida inteira e ele não querer ser obediente, mas a responsabilidade de passar a vida inteira falando sobre obediência é minha. Pode sentar, filho. E os filhos sabendo, filhos, sede obediente, mas ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai receber isso de quem? Do seu pai, da sua mãe. Tem pai e mãe jogando isso para Deus. Aqui, filho, está aqui, sede obedientes. Ele não tem que ouvir isso de Deus. A autoridade está com você, homem. Essa autoridade de mãe você tem, mulher. Ele tem que ouvir sempre de você.
E ele pode até dar errado, ele pode não ser obediente, ele pode seguir outros caminhos, mas você precisa sempre falar: você tem que ser obediente. Irmãos, quando dá algo de errado na vida do filho, você tem que aproveitar. Pai, mãe, deu algo errado, ele pequeno, ele com 40, 50 anos de idade, quando der algo errado, você que é crente, você tem que falar: filho, deu errado porque você foi desobediente. Irmãos, senhoras aqui e senhores, que têm filhos com 40, 50 anos, que vai conversar com vocês, eles falam a mesma coisa dos jovens. Ah, lá vem a senhora falando a mesma coisa. Continue falando a mesma coisa. Deu errado porque você não me ouviu, deu errado porque você não buscou a Deus, deu errado porque você foi desobediente, e deu errado por causa disso. A palavra tem poder. Se for obediente, vai dar tudo certo. Se o seu filho for obediente, vai dar tudo certo. Os filhos, eles não podem viver nunca sem limites, nunca, irmãos. Grave isso, nunca. O seu filho não pode viver sem limites. Por favor, lembrem-se. Quer aprender sobre limite? Lembre-se dos antigos. Lembre-se dos antigos. Ah, pastor, mas os antigos, eu lembro que a minha mãe falava que ia para a escola e na época dela tinha palmada. E ficava virado para trás. É só tirar a palmatória, não é isso? Palmatória? Só tira a palmatória. Mas põe virado para trás da parede. Ah não, na minha época colocava eu de joelho no milho. É só tirar o milho e colocar de joelho e falar: fica 10 minutos orando, pedindo perdão pelo que você fez. Mas a gente pega o bolo todo, está tudo errado e não podemos ser. E é um amor, é um amor, é um amor. E eu vivo isso, irmãos, meus dois ali. Vê se não é assim, irmãos, você que tem filho. Eu passo isso dentro de casa, tá ela brigando com eles porque ela não aguenta mais. E eu tô lá querendo salvar eles. Não é assim, irmãos? Só que eu tenho que me segurar, eu não posso salvar eles, porque também tem um momento que você, pai, quer acabar com a raça deles. Hoje eu preparei, desde ontem eu estava preparando, mas hoje eu parei para ler. Irmãos, eu li isso tudo aqui ao som de uma bateria que não acabava mais, numa lata, irmãos. E batia, e eu falava: para. Mas é assim, irmãos, nós sempre olha, aprenda com os antigos, tem que ter limites. Mulheres, vocês não podem estar fora do seu lugar. E homens, vocês não podem perder a autoridade. Essa não é a vontade de Deus. Irmãos, eu queria passar por essas instruções, porque são as instruções que nós já ouvimos, estamos ouvindo e vamos continuar escutando. E são elas que Deus vai colocar a gente no lugar certo. As coisas precisam estar no seu devido lugar, o lugar que Deus colocou. Às vezes erramos, irmãos, porque olhamos para essas instruções, são instruções práticas, naturais do dia a dia. Mas essas práticas aqui, elas têm poder, elas abrem portas espirituais para a tua família. A prática delas abrem portas para a tua casa. São as práticas delas que vão fazer a vida do teu filho dar certo. São as práticas dessa palavra que vai melhorar você, homem. São as práticas dessa palavra que vai melhorar você, mulher. Está aqui. Mas às vezes achamos que são somente práticas só naturais. E nada de Deus é só natural, irmãos. Nada. Tudo de Deus também é espiritual. Fazendo isso correto, essas portas abrem, essas práticas abrem essas portas espirituais. Você precisa entender e querer essas bênçãos espirituais para você. Homem, precisa se questionar.
A mulher precisa se segurar. Acrescentar isso no seu dia a dia, lutando pela sua família, querendo fazer a vontade de Deus dentro da tua casa. É dia a dia, irmãos. É todo dia. Cansa. Mas daqui a pouco Deus renova. Não é assim, irmãos? Às vezes acha que não vai dar mais nada certo, mas daqui a pouco você acha que tudo vai dar certo. Tem um versículo na palavra de Deus, irmãos, que eu leio ele e eu penso na família, nessa intensidade da família. Irmãos, quando você vê no início a gente falando sobre o namoro, o homem ele faz tudo para ficar com essa mulher. E a mulher, ela também faz tudo para ficar com esse homem. Isso é uma chama, isso é um fogo. Isso é um fogo que Deus colocou. E isso vai se acabando durante o tempo, porque não tem essas práticas espirituais, essas práticas da palavra, e você não pode deixar essa chama se apagar. Você não pode, quando você, isso não vai mais dar certo. Não, isso é uma palavra de chama já se apagando. Tem um versículo que diz que o fogo arderá continuamente no altar e ele não se apagará, não é? Aí a gente acha que esse fogo é um fogo de Deus que vem e não sai mais daqui. Não. Você vai estudar. E aquele fogo que diz lá em Levítico, os trabalhadores, sacerdotes levíticos, eles tinham que ficar cuidando, abastecendo, colocando a lenha, olhando todo dia para que aquele fogo não era um fogo que Deus todo dia tinha que cuidar para esse fogo não se apagar. Todo dia você tem que se cuidar da sua família, querido. Todo dia você tem que olhar e ver, eu não sou mais um jovem, eu sou um homem casado, pai de filhos, e agora é isso e acabou. Tem muitos homens fazendo outras coisas, errando na vida, porque não firma isso na mente. Mudou, virou a chave. É homem casado, passou tudo. Agora a chama que tem que arder no teu coração é a chama da família, é aquela chama que você tinha pela sua esposa. Você tem que manter essa chama acesa, fogo. A mulher tem que manter isso aceso. A mulher tem mulher que se deixar, ela faz tudo. Mas tem mulher que às vezes faz tudo e não adianta nada. Você tem que fazer aquilo que vai fazer bem para você. Você tem que fazer aquilo que vai fazer bem para a sua família. O que adianta a mulher fazer tudo? Aí não, eu estou fazendo para a chama não apagar, e daqui a pouco a chama pega na casa inteira. Não adianta nada. O que eu quero dizer é que tem mulher que atropela tudo, ninguém fez, eu faço, e é isso mesmo, não, e eu já fiz. Calma! Olhe bem para essa chama, cuide dessa chama, essa chama da tua casa não pode se apagar, e você sabe quando começou essa chama, você lembra do dia que começou essa chama, você lembra as coisas que aconteceram na tua vida que foram aquecendo essa chama. Você gastou tudo para acender mais essa chama. E hoje você tem que viver para manter essa chama acesa, mas sabendo que é uma chama que foi Deus que colocou. Irmãos, eu não quero ser um homem que só trabalha, e o trabalho é canseira, e tudo que eu trabalho,
A família come e vai. Não, irmãos. Eu quero ser um homem que eu entendo que Deus me abençoou com a minha família. Eu quero ser um homem que eu entendo que aquela chama que começou, tem como eu manter ela viva até o fim. E é uma responsabilidade minha. É o mesmo papel para todo mundo, é o mesmo trabalho para todo mundo, é a mesma dedicação para manter o fogo aceso. Você tem que manter esse fogo aceso. Foi Deus que fez isso, mas às vezes nós lemos, parece somente instruções tradicionais. Não, isso é palavra de Deus. Olha só que ele diz, faz que vai dar certo. Por favor, jovens casais, por favor, tem um versículo, eu não lembro aonde, mas tem um versículo. Se eu tiver errado, pode falar, tá? Não tem não, pastor. Mas tem um versículo que diz que as jovens, elas deveriam ir nas anciãs para pedir conselhos, não é isso? Para pedir conselhos, e essas anciãs mais velhas iriam ensinar as mais jovens. Estou correto? Irmãos, isso é uma coisa linda para ser praticada na casa do Senhor. Eu acredito que se uma mulher jovem for procurar uma mais idosa, meu Deus, ela vai aprender que tem que lutar muito, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu queria que você pensasse nisso, nessa chama, nesse fogo da tua casa. Vale a pena lutar para manter esse fogo aceso, querido. Vale a pena. É muita coisa todo dia assoprando para esse fogo apagar. É muita coisa. Mas é muito, irmãos, é muito. O seu dia está cheio. Os nossos dias se encheram de uma tal forma que a gente dá bom dia para alguém, e esse alguém quer conversar com a gente, mas a gente não tem tempo, porque a nossa agenda está cheia. Está assim. E o que nós vamos fazer? Não tem como dar ré no mundo, não tem como voltar atrás, irmãos. Nós temos que olhar para a palavra. Deus, o que eu vou fazer para manter a minha família com esse fogo aceso? O que eu vou fazer para lutar junto com a minha esposa? O que eu vou fazer para eu lutar com a minha autoridade? O que eu vou fazer para os meus filhos serem aquilo que eu quero que eles sejam? O que você vai fazer, irmãos? É uma luta, irmãos, mas vale a pena. Mantenha, não deixe essa chama se apagar. Eu quero que você escute isso, não deixe essa chama se apagar. Esse fogo é um fogo que Deus colocou dentro de você. O mundo banalizou essa palavra fogo no meio do relacionamento. Mas essa intensidade, irmãos, eu não vejo como uma outra maneira de expressar. Uma outra maneira de ligar essa intensidade do amor que Deus colocou com Deus. Eu só vejo um fogo dentro de você. Fogo. Olhe para mim. Se você não vê, eu vejo esse fogo dentro de você. Deus colocou esse fogo dentro de todos. Todos. E você só precisa lutar para manter essa chama acesa. Eu quis falar isso para os adolescentes, irmãos, porque é bom ouvir isso. É bom quando o homem tem que saber ouvir voz de autoridade. E essa foi uma voz de autoridade que Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se liga, levante, acorde, Deus falou isso para você. Se Deus falou, então você pode, você consegue, a sua casa será abençoada assim. Você entende? Foi Deus.
E desde adolescente já tem que ouvir isso. Porque a casa deles será assim. A casa deles vai ser assim. Essa é a palavra, irmãos, que eu separei para essa noite. Eu tenho pensado muito nesse fogo. E é bom saber que tem esse fogo dentro da tua casa. Eu quero te convidar a você, nesse momento, pedir a Deus. Qual a área que você precisa que essa chama reacenda? Qual a área que você precisa que esse fogo pegue? Qual é a área, irmãos? Peça isso para Deus. Peça isso para Deus. Esse amor é todo dia, irmãos. Olha uma luta que nós temos. E eu vou falar isso, irmãos, porque é a luta que eu tenho. Nós somos famílias, somos iguais. Vê se você não tem essa luta. Os filhos nasceram. E desde o primeiro dia de gravidez, as atenções mudaram. As atenções antigamente eram só um para o outro. E desde o primeiro dia de gravidez, as atenções passaram a ser para o ventre. Parece que agora o homem namora o ventre, não namora mais aquela mulher. E depois acontece algo extraordinário, que é nascer um bebê. E depois todas as atenções começam a ser para os filhos, irmãos. E algumas coisas começam a ficar para trás. Você homem, você mulher, eu precisamos lutar para que essa chama, o filho, ele não apague. O filho não veio para apagar essa chama. O filho veio para completar essa família. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas. Problemas todo dia querem apagar. Irmãos, tem problemas que parece que tem problema, irmãos, que ele sabe que é esse fogo. Aí parece que tem problema que já vem com um balde assim e joga. Não é isso? Mas não use a palavra acabou, não. Não use. Não use essa palavra. Nenhum problema é maior do que o teu Deus. Nenhum vento é maior do que o teu Deus. Às vezes você acha que está num deserto, irmãos. É porque você nunca esteve em um. Talvez só é uma tempestade querendo apagar esse fogo. Quero orar por você. Feche aí os seus olhos. Eu quero que você peça isso a Deus agora. Se você tem feito algo de errado, se por tua causa talvez essa chama começou a se apagar, se por tua causa talvez chegaram alguns problemas, se por falha em não cumprir essas instruções, não prestar atenção nessas instruções, tem chegado problemas e tem apagado essa chama. Ou você que sabe que é culpa sua, que você precisa fazer mais para manter essa chama acesa, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Em nome de Jesus. Você que reconhece que precisa fazer mais. Você que quer entregar isso para Deus e falar: Deus, eu quero, eu preciso, eu sei aonde. Porque numa família, irmãos, todos sabem o seu papel e sabem quando está errando. Eu te convido a ficar de pé para eu olhar. Você que sabe disso. E se você quiser,
Eu te convido a ficar de pé, para Deus te ver e para eu orar por você. Você que fala: Deus, eu preciso fazer mais. Deus, aquele problema aconteceu por minha causa, Senhor. Deus, eu sei de todas essas instruções e não tenho praticado direito, Deus. Esse fogo já foi muito maior pela minha família, pela minha esposa, pelo meu marido. Esse fogo já foi muito mais forte e hoje eu estou deixando ele ficar mais fraco. Não deixe, não permita. Não permita. Mãe, não perca a esperança no teu filho. Se ele é pequeno, se ele é adolescente, se ele é jovem, se ele já casou, mas ainda é teu filho, não perca a esperança. Continue tentando acender a chama no coração do teu filho. Santo eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse grande dia, por esse culto lindo, maravilhoso. Um culto que todos aqui fizeram para te agradar, meu Pai. Um culto que todos aqui fizeram para que o Senhor olhasse para este lugar. Deus das famílias, Deus do fogo. Ó Deus, aquece, acende essa chama de todos aqui. Essa chama, Pai, um dia ela esteve tão forte, que volte a estar da mesma maneira em nome de Jesus. Que os jovens, adolescentes que estão aqui entendam a maneira espiritual que eu estou falando desse fogo. Eu abençoo a todos que estão de pé. Eu abençoo aqui esses que estão reconhecendo que tem uma área, que tem um lugar, que precisam melhorar. Em nome de Jesus, ajuda a todos esses a acender essa chama. Ajuda todos esses a colocar esse fogo dentro da sua casa. Ajuda a todos esses a voltar a fazer essas instruções. Ó Deus, eu abençoo a tua igreja com essas bênçãos espirituais. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus está com você, homem. A bênção de Deus está com você, mulher. Eu ministro esse fogo na tua vida, fogo do Senhor, um fogo espiritual, que você consiga lutar, se você consiga manter a esperança da tua família viva, e você consiga levar a salvação para toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só pra te dizer